Bem-vindo a mais uma aula com a Prof. Canoeira. Neste vídeo vamos corrigir alguns erros que são muito comuns na língua portuguesa. Se é novo por aqui, não hesite, subscreva o canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações para continuar a receber os meus vídeos. Acredite, este é o único canal angolano que se preocupa com a maneira como você fala e escreve. Já o fez? Ok. Então, sem mais perda de tempo, percebeu? Perda e não perca. Sem mais perda de tempo, vamos então corrigir o primeiro erro. E o primeiro erro tem a ver com o verbo reter. Muita gente conjuga o verbo reter no pretérito perfeito da seguinte maneira: eu reti, tu reteste, ele reteu, confessa. Confessa que você já ouviu e se calhar já disse: eu reti a informação. Ele não reteu a informação. Nós retemos a informação. É assim que, infelizmente, muita gente conjuga, por exatamente não saber como se conjuga o verbo reter no pretérito perfeito. Mas aí vai uma dica. Repare que este verbo termina em ter, não é? Reter, do verbo ter. A dica é você conjugar este verbo tendo como base o verbo ter. O pretérito perfeito do verbo ter não é eu ti. Portanto, ao conjugar o verbo reter no pretérito perfeito, você não pode dizer eu reti. Ok? Então vamos lá, a conjugação do verbo ter no pretérito perfeito do indicativo. Eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Ok? Seguindo esta base, nós conjugamos o verbo reter no pretérito perfeito do indicativo. Tão fácil quanto isso, seguir a base do verbo ter. Eu retive, tu retiveste, tiveste, do verbo ter, retiveste, ele reteve, nós retivemos, vós retivestes, eles retiveram, ok? Então, está explicado, está simplificado. Então, você nunca mais vai dizer eu reti, eu retive, ele reteu, ele reteve. Vamos passar para o segundo erro que muita gente comete na língua portuguesa. E o segundo erro é em relação ao verbo querer. Como se conjuga o verbo querer no presente do indicativo? Eu quero, tu queres, ele quer, não é? Pois é. A questão é que muita gente diz o seguinte: ele não quero ou ele quero. Dá para ver onde está o erro nesta frase? Pois é. Quero é para a primeira pessoa do singular. Eu quero. Tu queres. Ele quer. Ok? Para a terceira pessoa do singular, nós usamos quer. Portanto, é um erro dizer ele não quero ou ele quero. O correto é dizer ele não quer, porque é assim que se conjuga. Eu quero, tu queres, ele quer. Eu não quero, tu não queres, ele não quer e nunca ele não quero. Ok? Facilitado, simplificado. Vamos então ao terceiro erro que muita gente comete na língua portuguesa. O verbo trazer. Diz-se, escreve-se, tinha trazido ou tinha trago. Acertou quem disse tinha trazido e há uma explicação para isso. O verbo trazer admite apenas um particípio, que é o particípio passado regular, trazido. Portanto, é errado dizer se eu tivesse trago a minha mochila, se eu tivesse trago a minha pasta, se ele tivesse trago o dinheiro. Não, não, não. A partir de hoje você vai dizer como se diz corretamente em português. Se eu tivesse trazido, se tu tivesses trazido, se ele tivesse trazido e nunca trago, ok? Corrigido,
simplificado. É assim que acontece aqui neste canal. Quarto erro muito comum na língua portuguesa. Diz-se obrigada por ter aceite o nosso convite ou obrigada por ter aceitado o nosso convite. Antes de responder a esta questão, vamos a uma dica. O verbo aceitar, diferente do verbo trazer, lembra que eu disse lá atrás que o verbo trazer admite apenas um particípio, que é o particípio passado regular, trazido, ok? Diferentemente, o verbo aceitar é um verbo abundante. Os verbos abundantes admitem dois particípios: o particípio passado regular e o particípio passado irregular. Ok? O particípio passado regular aceitado é conjugado com os verbos auxiliares ter e haver. O particípio passado irregular aceite é conjugado com os verbos auxiliares ser e estar. Ok? Então, com base nisso, qual você acha que seria a opção correta? Obrigada por ter aceitado ou obrigada por ter aceite? Isto mesmo, obrigada por ter aceitado. Por quê? Porque o particípio passado regular do verbo aceitar é conjugado com o verbo auxiliar ou os verbos auxiliares ter e haver. E nesta frase nós temos o verbo auxiliar ter. Obrigada por ter aceitado. Ok? Em que situações usaríamos o particípio passado irregular aceite? O convite foi aceite ou aceitado? O convite foi aceite, isto mesmo, por termos ali o verbo auxiliar ser. Eu fui, tu foste, ele foi, do verbo ser. O convite foi aceite, ok? Então, corrigido, simplificado. Vamos ao quinto erro, que é muito comum na língua portuguesa. Há 5 anos atrás. Esta frase está errada pelo facto de que há do verbo haver aqui no início da frase remete-nos ao passado. Tem a ideia de passado, ok? Atrás também passado, ou seja, temos duas coisas a explicarem a mesma coisa. Passa a redundância. Temos duas palavras que têm o mesmo significado, ok? É como se estivéssemos a usar atrás para reforçar a ideia de a, e é desnecessário, é redundância. Portanto, use apenas uma delas, a que preferir. Você pode e deve dizer há 5 anos ou retirar a e colocar atrás. Então, 5 anos atrás, ok? Nunca usar a e atrás na mesma sentença, ok? Está resolvido, está simplificado. Vamos então a mais um erro, o sexto, no caso, que é muito comum na língua portuguesa. Me perdoa. Mais um erro que é muito comum na língua portuguesa. Muita gente, infelizmente, escreve assim, principalmente nas redes sociais, vê-se muito isso, não é? Escrever ou dizer me perdoa é um erro e eu vou explicar. Me é um pronome oblíquo tônico e ele faz o papel apenas de complemento direto e deve estar sempre acompanhado de preposição. Vamos ver exemplos. Esta blusa é para mim. Para mim. Para é uma preposição. Outro exemplo. Este livro é sobre mim. Sobre é uma preposição. Não fale de mim. De é uma preposição. Então, nesses casos, aí o mim está bem empregue. É correto. Mas para a questão do nosso primeiro exemplo, que é o caso que nós queremos corrigir neste vídeo, me perdoa
Mim ali está mal empregue. Em vez disso, devíamos ter ali me. Não no início, mas no fim da frase. Perdoa-me ou perdoe-me, dependendo da intimidade. Conseguiu perceber? Se sim e ainda não fez, deixa o like, subscreva o canal para me ajudar a crescer, ative o sino das notificações para receber todos os meus vídeos e continuar a melhorar o seu português. Eu sou a Prof. Canoeira e até já!